Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso sexto vídeo que fala sobre o plano de Deus nas eras, ou durante as eras, durante as dispensações, os tempos de Deus. E estamos falando aqui sobre regras interpretativas no capítulo 5, sobre algumas referências, sobre Mateus 13, como Jesus aplicou, quais são as ferramentas hermenêuticas e interpretativas para que possamos compreender o conceito do reino de Deus em Mateus 13, possamos compreender o plano de Deus nas eras através de Mateus capítulo 13 e das parábolas, das 7 parábolas contidas em Mateus 13. Como nós falamos, no finalzinho aqui do vídeo número 5, temos 4 parábolas contadas por Jesus em Mateus 13, que ele contou em público, e 3 parábolas que ele contou em particular, na sua casa, apenas para os discípulos. Então, estas evidências demonstram que as 4 primeiras são novos tesouros da verdade divina, e as 3 últimas são os velhos tesouros que ele menciona no versículo 52 de Mateus 13, ou seja, verdades reveladas anteriormente. Então, a presente era apresentada numa série de 7 figuras progressivas, que descrevem o curso do reino em mistério. Em primeiro lugar, nós queremos mencionar quais são as coisas novas, ou seja, as 4 primeiras parábolas que foram faladas, ensinadas publicamente por Jesus e são mencionadas no capítulo 13 de Mateus. Primeira delas, a semente e os solos, que representa o quê? A proclamação do reino. Segundo lugar, a segunda parábola foi a parábola do trigo e do joio, que é uma referência à falsa imitação do reino. Terceiro lugar, o grão de mostarda, que fala sobre a expansão visível do reino de Deus. E em quarto lugar, a parábola do fermento, que fala sobre a corrupção traiçoeira do reino, ou seja, a corrupção que pode adentrar no reino de Deus. E depois de falar das coisas novas, Jesus fala de 3 outras parábolas que são as coisas velhas. A primeira delas, seria a quinta parábola, o tesouro escondido, que é uma referência à nação israelita. A sexta parábola, a parábola da pérola preciosa, que fala sobre o remanescente judeu durante a tribulação. E muitos entendem ser essa uma referência também à igreja e não a Israel. E a sétima parábola é a parábola da rede, fala sobre o julgamento das nações no final da tribulação, conforme a obra Prophecy and History de Graham Scrooge, um grande teólogo dispensacionalista. Ele escreve isso na página 123, a página 125 da sua obra Prophecy and History, que traduzindo em português seria profecia e história. Então, nós vamos falar sobre a interpretação das parábolas. Não é possível nem necessário dar uma exposição pormenorizada dessas parábolas para vocês. Nós só vamos delinear a revelação do Senhor sobre o decurso da presente era, como é que se processou essa presente era, e isso será suficiente para uma consideração nossa escatológica que nós estamos fazendo aqui através desses vídeos. Primeiro, a parábola do semeador e dos solos, que está lá em Mateus 13, de 3 a 9 e de 18 a 23. Então, com base na interpretação apresentada pelo Senhor, vários fatos importantes são dados a conhecer sobre a presente era, sobre a dispensação da igreja, a era da igreja, a dispensação da graça. Primeira delas, essa era será um período caracterizado pela semeadura da semente, que é a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E nessa passagem paralela de Marcos 4,14 é revelada como a palavra de Deus, a palavra de proclamação do reino de Deus, mas aqui é vista como os filhos do reino. Em segundo lugar, dentro da era, ou seja, dessa dispensação da igreja, a era da graça, dispensação da graça, a era da igreja, há uma diferença marcante na preparação dos solos para a recepção da semente plantada. E é o que nós vemos hoje acontecendo na história da igreja. Terceiro lugar, essa era da igreja é marcada pela oposição à palavra de Deus por parte de um mundo carnal e do diabo.
E em quarto lugar, no decurso dessa era, ou seja, na era da igreja, haverá uma resposta decrescente à semeadura da semente de 100, passando por 60 até 30 por 1. E tal é o curso desta era que nós vemos hoje. Marcos 4,13 mostra que essa parábola, com a revelação do plano de Deus, é básica para entender as outras parábolas no discurso do Messias, no discurso de Jesus de Mateus 13. Então as parábolas restantes lidam com o desenvolvimento do plano de semeadura. Segunda parábola, a parábola do joio, e do trigo, do joio e do trigo e do joio. Mateus 13, de 24 a 30, e Mateus 13, de 36 a 43, existe a menção sobre a parábola do trigo e do joio. Essa segunda parábola é interpretada da mesma forma pelo Senhor Jesus. Vários fatos são importantes sobre o decurso desta era e que são revelados através da parábola do trigo e do joio. Primeira delas, a verdadeira semeadura, mencionada na primeira parábola, será imitada por uma falsa semeadura. Ou seja, junto com a semeadura do Evangelho do Reino, da proclamação do Reino de Deus, vai haver uma falsa proclamação, uma falsa semeadura. É o que nós vemos nos dias de hoje, na dispensação da graça. Segundo lugar, haverá um desenvolvimento paralelo entre o que é bom e o que é mal, em consequência dessas duas semeaduras. É o que nós vemos hoje na era da igreja. Haverá também um julgamento ao fim dessa era para separar o que é bom do mal. O bom será recebido no reino milenar. O mal será excluído do reino milenial. E em quarto lugar, o caráter essencial de cada semeadura pode ser determinado apenas pela colheita frutífera ou infrutífera, não pela uma observação externa. Ou seja, uma referência clara entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a colheita frutífera, que produz os frutos de arrependimento, os frutos na conquista de almas e os frutos do Espírito Santo. E a colheita infrutífera é quem? É a igreja visível, que muitos deles são falsos crentes, falsos cristãos, que não dá para observar de maneira externa, visível, aparente, mas sim é algo interno que só Deus sabe quem é e quem não é. Então, muitos acham que a segunda parábola deve estar relacionada particularmente ao período tribulacional e deve ser diferenciada da semeadura da primeira parábola. Como, por exemplo, Strombeck, um teólogo, na sua obra First the Rapture, primeiro vem o arrebatamento, o rapto, na página 162 ele faz menção disso que acabamos de falar. E na primeira parábola, a tônica reside sobre a palavra, que palavra de Deus. Na segunda, a ênfase já é os filhos do reino, em Mateus 13, 38. Na primeira parábola, a semente é colocada no coração dos homens. Na segunda, a semente é lançada no mundo. E na primeira parábola não há menção de julgamento. Já na segunda parábola termina com um julgamento, no julgamento. Então isso parece mostrar duas semeaduras distintas. A primeira, durante a presente era, principalmente pela igreja. Já a segunda, num período tribulacional, logo antes do fim dessa era, quando Deus está lidando novamente com Israel. Então, há indícios na segunda parábola de que ela está relacionada a Israel e não à igreja. O termo filhos do reino é usado em Mateus em referência a Israel, lá em Mateus 8, 11 a 12. Já o julgamento descrito refere-se ao período em que Deus estará novamente lidando com Israel como nação. Isto é, na consumação dos séculos. Em terceiro lugar, o trigo e o joio crescem juntos até o julgamento, mas a igreja será arrebatada antes que a tribulação comece na visão escatológica pré-tribulacionista. Já o julgamento que cai sobre os ímpios acontece por meio dos anjos antes dos justos serem recompensados. Por isso, a cronologia aqui refere-se à retirada dos ímpios para que somente os justos permaneçam adentrando no reino milenial. E, em quinto lugar, o reino milenar é estabelecido imediatamente após esse julgamento que nós vemos aqui em Mateus 13, na parábola do joio e do trigo. E sexto princípio que nós vemos dentro dessa parábola, observação, é que a igreja
jamais é julgada para determinar quem entrará na glória e quem será excluído. Isso parece mostrar que a parábola sim faz uma referência precípua a Israel durante o período tribulacional, ou seja, né, realmente é uma referência da tribulação. E é verdade, porém, que toda essa era será caracterizada por uma semeadura falsa em competição com a verdadeira. É o que nós vemos hoje, uma semeadura de uma mensagem do evangelho falsa, uma semeadura falsa em competição com uma semeadura verdadeira, a verdadeira mensagem do evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de salvar o homem perdido e levá-lo ao céu. Outra parábola muito importante que nós estamos mencionando aqui, que tem um valor escatológico também, é a terceira parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Está lá em Mateus 13, de 31 a 32. No linguajar cotidiano dos judeus, a semente de mostarda era a maneira de classificar e avaliar o que se considerava a menor quantidade passível de medição, porque é uma sementinha minúscula, bem pequenininha. Assim está sendo frisado o começo insignificante da nova forma do reino. A mostarda é uma planta que em apenas um ano passa de uma simples semente a uma árvore de 6 a 10 metros de altura. E essa parte da parábola ressalta o grande crescimento do reino, uma vez introduzido nos tempos nessa dispensação da graça. Ou seja, o reino crescerá de um começo insignificante, né, ali o início da igreja, a era dos patriarcas, até atingir grandes proporções. É o que nós vemos hoje, né? Nós temos praticamente, aí, segundo os especialistas, mais de 1 bilhão e 300 milhões de cristãos pelo mundo. Então o reino crescerá de um começo insignificante, apenas 12 homens, 70 ou 120 que estavam no cenáculo, até grandes proporções. Historicamente, a nova forma do reino teve início com apenas um punhado de propagadores, como eu falei aqui em Atos 2. Mas a despeito disso, alcançou enormes proporções que nós vemos hoje. Então, na profecia de Daniel, capítulo 4, 1 a 37, a grande árvore representava o reino de Nabucodonosor, no versículo 20 a 22 de capítulo 4 de Daniel. As aves que se aninhavam nos seus ramos representavam os povos que se beneficiavam do reino de Nabucodonosor, no versículo 12. Aqui, a semente de mostarda revela que o reino de Deus, em sua nova forma, terá um começo insignificante, mas crescerá até atingir proporções enormes. Multidões se beneficiarão desse reino bendito do nosso Senhor Jesus. E nós temos visto isso na presente era, né? Por exemplo, aquelas multidões, quando a gente assiste aqueles vídeos do Reinhard Bonk pregando na Nigéria, lá no Quênia, né? E aquelas multidões, milhões de pessoas recebendo Cristo como Senhor e Salvador, fala sobre isso que nós estamos falando, dessa parábola do grão de mostarda. A quarta parábola é a parábola do fermento, Mateus 13, 33. Quando mencionado nas Escrituras, o fermento tem muitas vezes conotações negativas, né? Como, por exemplo, Êxodo 12, 15, Levíticos 2, 11, Mateus 16, 6, Marcos 8, 15, 1 Coríntios 5, 6 a 8 e Gálatas 5, 6. Todas essas menções que nós estamos falando aqui têm conotações negativas. Seu uso nos sacrifícios representam a perfeição da pessoa e da obra de Cristo. Por exemplo, lá em Levítico 2, de 1 a 3, já mostra que ele nem sempre é usado de forma negativa, mas às vezes o fermento é usado representando a perfeição da pessoa e a obra de Cristo. Nessa passagem de Levíticos 2, a tônica não está no fermento em si, né? Nessa passagem agora, uma referência de Mateus 13. A tônica não está no próprio fermento em si, no elemento fermento, como se para realçar o seu caráter, mas no fato de que o fermento foi escondido na massa, destacando assim a maneira pela qual ele age. Ou seja, uma vez introduzido na massa, o fermento começa um processo irreversível que continuará até que a sua ação levedante se complete em toda a massa. Então a intenção da parábola é destacar a maneira pela qual a nova forma do reino se desenvolverá pelo mundo. O poder do reino
não é externo, mas interno. Por sua operação interior, efetuará transformação externa nas pessoas. Todos os grandes reinos anteriores haviam sido estabelecidos através do poderio militar. A Babilônia chegou ao poder derrotando a Síria. A Medopérsia, dominou a Babilônia. A Grécia conquistou pelo poder a Medopérsia. E Roma dominou depois e superou o Império Grego Macedônio. Então esse novo reino, lá de Daniel, florescerá não através de um poderio militar, mas por meio de um novo princípio, que é o poder interior que o Evangelho de Jesus Cristo produz de dentro para fora dos homens. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então as parábolas da semente de mostarda, do fermento na massa, sublinham, portanto, o crescimento dessa nova forma do reino de Deus. Ok? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a parábola do tesouro escondido. Que Deus os abençoe. Continue conosco nesses vídeos escatológicos. Louvado seja o Senhor. Dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.